Aleluia. Agora sim, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Encontrou? Eu vou ler do 14 até o 22. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastardo, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infiel, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. É bom que estejamos com os ouvidos abertos, estejamos atentos àquilo que Deus está falando, irmãos. Uma das estratégias satânicas, uma das estratégias do inferno é fazer com que nós não percebamos o mover de Deus. A Márcia hoje falou comigo sobre quando Satanás se levantou no inferno. E a Bíblia diz que ele levou uma parte do céu junto com ele. Esse cara devia ter uma lábia muito grande, não? Você viver diante de Deus e ter uma pessoa lá, um ser, lá, convencendo anjos, 2/3, foi isso ou 1/3? Quanto? 1/3, uma terça parte. Quanto verbo esse Lúcifer gastou para convencer 1/3 dos anjos a se levantar contra Deus? E hoje a Márcia falou assim, como é que foi que ele fez, irmãos? A Bíblia não fala. Lá eles tinham esse poder, esse livre-arbítrio, essa intenção de pensar nisso. No começo da pandemia, este mês aqui está fazendo 2 anos. Mês de março foi quando nós começamos a não reunir. Eu vou procurar, quando eu chegar lá em casa, a primeira pregação. Primeira vez que eu preguei lá no meu quarto. Aquela farofa que nós fizemos lá no quarto. Mas no começo da pandemia eu falei que a pandemia serviria para nos aproximar de Deus. Deus usaria esta pandemia para fazer com que nós nos achegássemos a Ele. Porque os dias seriam difíceis. E realmente foram, muito difíceis. Primeiro, ficamos presos, o Brasil, o mundo inteiro foi um presídio. Ficamos presos no lockdown. Se você procurar na página da igreja, você vai encontrar a pregação que eu falei sobre isso. Então nós vemos que a pandemia, ela nos deu todas as condições para que nós nos aproximássemos de Deus, para que nós pudéssemos estar mais próximos. Aqueles que sempre reclamaram que não tinham tempo, passaram a ter, todo o tempo do mundo, todo o tempo, Então passaram a ter tempos longos, com o celular na mão,
nós tivemos a oportunidade, né, de um número infindável de pregações. Todos os pastores tiveram que ir para a mídia. Aqueles que sabiam mexer, aqueles que não sabiam. E quando eu ia lá para a reunião do conselho de pastores, que eu falava que Deus tinha me dado um presente, o Mateus, né? E o Mateus estava se virando aqui para a gente conseguir fazer as transmissões, graças a Deus. Muitos pastores, alguns pastores quiseram até levar ele embora daqui, né? Trocar. Olha, eu tenho um menino lá que me dá problema, vamos trocar aqui com o Mateus, que ele mora lá perto da minha igreja. Eu falei, não, pastor. Ele chama Joaquim, ele não chama Mateus, né? Então, mas nós tivemos pregações tradicionais, aqueles que gostam da Bíblia, que gostam de pregações bíblicas, né? Tinha um monte. Eu assisto uma média de umas 15 pregações por semana, de pastores amigos meus. Pastor Daniel, quando a irmã Ivone faleceu, ele entrou na internet e começou a olhar a pregação de todos os pastores do ministério para saber quem eram os pastores que iam pregar lá. E aí ele encontrou o Roberto. O Roberto pregava todo domingo lá na igreja dele, porque ele não estava pregando. Pregações pentecostais, pregações neopentecostais, campanhas, e os pastores itinerantes começaram, né, a pregar mais ainda. Bom, enfim. Aqueles que colocaram a culpa na falta de estudo, passaram a ter tempo para estudar, né? Puderam estudar. A Márcia fez acho que uns 8 cursos pela internet. Teve gente que fez faculdade, 2 anos de faculdade pela internet, né? Enfim, as oportunidades elas foram muitas. Muita gente mudou de emprego, mudou de profissão, tempo com a família, a gente passou a ter todo o tempo com a família, porque ninguém podia sair de casa. Aqueles que investiram nos seus relacionamentos ganharam bastante, aqueles que estudaram ganharam bastante, né? Apesar de muitos continuarem, né, trabalhando e estudando e fazendo tudo, a gente teve que aprender, né, irmãos? Teve que aprender, querendo ou não, você teve que aprender. Então a pandemia ela contribuiu para todo aquele que quis fazer mudanças pudesse aproveitar esse tempo para fazer a mudança, né? Então negócios foram abertos, minha filha e meu genro abriram o seu próprio negócio, saíram dos seus empregos e, né? Algumas pessoas não viram assim, algumas pessoas lamentaram e ficavam esperando a pandemia acabar, né? Quando acabar a vida vai voltar ao normal, vai voltar tudo ao normal, né? Então, eu acho que nunca mais vai voltar ao normal. Pelo menos, né, no Brasil, acho que nunca mais vai ser mais a mesma coisa. Então, nós vemos ainda pessoas culpando a pandemia pelas suas derrotas, pela sua falta de sucesso, né? E ainda estão na dificuldade esperando a pandemia acabar, né? Então, algumas empresas fecharam o prédio físico e hoje só existe prédio online, né? Só virtual. Então, no contexto da igreja de Laodiceia, a gente vê que ela era uma igreja que achava que estava bem com Deus. Estava tudo certo. E também não estava mal com o mundo. Estava tudo certo. E quando a gente vê Deus, o próprio Jesus, falando com as igrejas, ele vem com exortações diferentes para cada uma delas. Apesar de todas as pregações servirem para todas as igrejas, mas a gente vê que Jesus, ele pegou as igrejas chaves. Se você for olhar no mapa, eram cidades chaves daquela época. Eram cidades onde passava um fluxo de pessoas muito grande diariamente, né? Então, aquela viagem que eu e a Márcia fizemos, eu fui olhar, a cidade tem 5.000 habitantes. Só que no final de semana chega a ter 25.000 pessoas na cidade. Então o fluxo é muito grande, a gente consegue fazer muita coisa. E a igreja achava que estava tudo certo, né? Ela tornou-se uma das primeiras igrejas
a crescer naquela região. Então, alguns escritores dizem que a carta de Laodiceia também serviu para Colossenses, mas ela estava a 60 quilômetros de Éfeso. 60 quilômetros para nós é pouca coisa, não é muito, né? Então, nós vemos que essa carta também foi lida lá na igreja de Colossos, né? Ela servia, né? Ela foi uma carta. Laodiceia era uma cidade muito grande, de um comércio muito grande. Então, o parâmetro para Laodiceia ser mais perto foi em torno de 100 anos depois da morte de Cristo. Então, foi uma igreja que não foi formada por Paulo, foi formada por alguém, quem sabe de Éfeso mandaram já um obreiro para ir para Laodiceia. A gente não sabe porque eu tentei procurar, mas não achei. Mas fazia um trabalho missionário também. Era uma igreja que tinha feito a lição de casa. E quando Jesus começa falando, ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Vocês são uma igreja modelo. Vocês estão se achando. Né? Não precisa fazer nada na igreja de vocês. E a gente vê que hoje igrejas grandes também acham que já conhecem tudo, que já sabem tudo, né? Era uma igreja rica. Verso 17 fala que eles eram ricos. Então, abastardos. Era uma igreja modelo na doutrina. Eles conheciam tudo, a ponto de acharem que não precisavam mais nem de Deus. Já estavam lá, né? Eles estudaram a lei, e a Bíblia diz que as roupas, em uma época, porque quando Jesus chama a atenção, eles não estavam mais com as roupas brancas, mas em alguma época eles estavam com as roupas brancas, porque eles conheciam a lei. Né? Não existia ainda os escritos, e os escritos do Novo Testamento, era muito raro se ter esses escritos. Então, era uma igreja de visão, porque enviava obreiros. Então, em algum momento da história, eles acharam que estavam bem na fita. Eles estavam tranquilos. Olha, a igreja aqui, você pode vir para cá, para a igreja aqui, porque a igreja aqui é boa. Conhece a doutrina, é uma igreja rica. E quando nós vemos o próprio Jesus chamando a atenção, era por causa do pensamento que eles tinham, não por causa da condição deles. Eles estavam em um pensamento errado. Eles, se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer assim, olha, eles desviaram. Às vezes a gente ouve aí, agora que a mídia abriu a vida às pregações, a gente ouve aí uns pastores falando umas coisas que, olha, a Bíblia precisa ser ressignificada. Olha, bom, eu não vou ficar falando porque são cada coisa que a gente escuta que só o sangue de Jesus. Então não era porque porque Deus queria castigá-los, que Deus estava chamando a atenção deles, mas porque queria que eles se arrependessem e tivessem vitória. Sempre quando Deus nos chama a atenção a respeito de alguma coisa, não é porque Deus quer te derrubar. Deus quer te restaurar, Ele quer te levantar. Né? Eu prezo pela nossa ceia, irmãos, porque eu acho que na nossa ceia nós temos a oportunidade de virmos à casa do Senhor e nivelar a nossa vida por baixo. A partir da hora em que você toma a ceia, você não faz um ritual mecânico. A ceia, para nós, ela representa o quê? Uma revisão da nossa vida. Nós temos uma aliança com Deus e não podemos esquecer dessa aliança. Nós temos que comer da carne e do sangue para ter parte com o Senhor, para vivermos diante dEle. Então tem uma série de coisas que eu primo em a gente ficar falando aqui, para que a gente entenda o que significa ceia mesmo. Então, no verso 17, eles estão dizendo assim, vocês dizem, estou rico e estou abastardo, não preciso de coisa alguma. Eles já estavam dizendo isso, olha, a gente não precisa de nada, está tudo certo aqui. Quem sabe se Jesus voltasse a 100 anos depois, eles nem iriam perceber que Jesus já tinha voltado. Eles iam continuar na mesma situação. Eu tenho um pastor amigo meu, o Cícero, pastor Cícero,
Ele é de Curitiba, e de uma época da história aí, de uma época do tempo aí, ele vinha para São Paulo, e como ele não sabia andar aqui em São Paulo, ele me contatava e eu andava com ele e nas reuniões que ele tinha que fazer. E um dia aconteceu, acho que inclusive foi até o Ernesto que me levou, lá na Zona Leste, foi num dia que teve corrida no Brasil, e eles precisavam ir para Paulínia. Então nós fomos todos para um hotel lá que ele marcou, e nós dormimos lá, e no outro dia de manhã saímos para Paulínia. Paulínia é uma cidade onde tem o polo petrolífero, aqui de São Paulo. É uma cidade rica, as pessoas, o poder aquisitivo deles é grande, é forte. E junto com a equipe que estava conosco, nós estávamos, eu estava de motorista, mas ele estava promovendo um pastor, o George Foster. Ele veio dos Estados Unidos e ele era a pessoa que mais vendia livro na editora Betânia. E ele ia pregar num lugar para vender um livro novo dele. E aí eles fizeram contato com um compositor. Quem é o compositor? O compositor é aquele que pega os livros lá na Betânia, vende e depois presta conta. E eles pediram para que esse rapaz levasse muitos livros, muitos livros. Ele levou uma loja de livros para lá. Mas uma coisa que aconteceu, irmãos, foi que ele não trouxe livro nenhum. Eles compraram todos os livros. Eles compraram todos, eles levaram acho que 300 livros desse pastor aí, e vendeu tudo lá, e mais um monte de outros livros que eles tinham. E aí eu falei para ele, meu, você não está levando nada? Ele falou, na última hora aí sobrou acho que uns 20 livros, eu fiz uma promoção, e eles acabaram comprando tudo, eu estou indo embora sem nada, né? Eu falei, que legal, e o pastor Cícero falou para mim, esta aqui é uma cidade muito rica. É uma cidade que o povo tem dinheiro, o poder aquisitivo deles é grande. Por isso que eles compraram todos os livros. Então, eles venderam tudo. Laodiceia era uma igreja que se avaliava segundo os padrões naturais, os padrões do mundo. Olha, nós não temos necessidade de nada, nós somos ricos, nós somos abastardos, nós temos visão, e quando a gente vê Jesus chamando a atenção deles, né? Vocês são pobres, vocês são cegos, estão nus, e a gente vê que eles consideravam que eles tinham tudo isso, que eles não precisavam se humilhar na presença de Deus. Dá para a gente entender isso, né? O pensamento era segundo os padrões do mundo. Então eles tinham dinheiro, eles tinham movimento, eles tinham tudo. Então eles não conseguiam ver a verdadeira situação espiritual deles. Eles não conseguiam entender que Deus tinha alguma coisa contra eles. E não era a doutrina dos apóstolos que permeava a igreja deles. Naquele tempo, irmãos, desde a antiguidade do Antigo Testamento até os apóstolos começarem a escrever o Novo Testamento, as pessoas não conseguiam ter livros ou bíblias como nós temos. Os copistas, né? Não existia impressora, não existia gráfica. Então, como é que eles faziam isso? Eles copiavam a lei. E era muito raro isso, né? Porque Israel, quando acha um negócio desse, paga bilhões de dólares para ter isso de volta, porque isso tem um valor muito grande. Eles escreviam em pele de carneiro. Então, como é que as pessoas faziam para conhecer a Bíblia? O pai contava para o filho. O pai que sabia a lei de cor, ele contava para o filho. E o filho contava para o filho dele. E passava de uma geração para outra. Então, eles não tinham a lei escrita. E isso era uma dificuldade, era um impedimento para eles, né? Então, era uma igreja que eles não conseguiam ver a verdadeira situação espiritual deles, porque muitos não liam a Bíblia, não contavam as histórias, não sabiam como é que era, não iam para o culto. Quando a gente vê o começo da igreja de Atos, eles dizem assim, eles tinham comunhão todo dia. Todos os dias eles partiam pão, todos os dias eles falavam da bênção de Deus, todos os dias eles estavam juntos. Então, o pensamento era, eu estou rico, Deus está me abençoando financeiramente, e isto é um sinal de que Deus está aprovando a minha vida. Eu não tenho dificuldade, eu não tenho doença é sinal de pecado, então eu não tenho isso. Olha, eu estou bem na fita. Deus não está contra mim, Deus está a meu favor. Porém, a pobreza para eles era um sinal de que Deus estava, lançando juízo sobre a vida deles. Se fosse nos dias de hoje da pandemia,
aí eles iam dizer assim: Deus está contra o mundo. Deus está contra o mundo. Está contra aqueles que estão pecando. Para Deus eles tinham, eles não tinham nada que diziam que eles eram pobres, que eles não estavam com a bênção de Deus. Bom, enfim, eu não preciso de coisa alguma. A Bíblia diz que a nossa alma anseia por Deus, Salmo 42, verso de 2 a 5. Salmo 42, de 2 a 5. Está escrito assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizes continuamente: o teu Deus aonde está? Lembro-me das tuas coisas, destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões em festa, aí ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Então, ele tinha uma lembrança de quando o povo ia para a igreja com alegria, faziam procissão para ir na igreja. Eu lembrei de uma história que o pastor Daniel conta, que uma das igrejas que ele abriu, o pastor Daniel organizou 14 igrejas, e uma dessas igrejas, ela só enchia 5 minutos antes de começar. E aí os pastores que muitas vezes iam pregar na igreja dele, quando dava 5 minutos, 6 minutos, ele falava assim: vem cá, irmão. E aí eles iam na porta da igreja, a igreja ficava de frente para uma rua. E o pastor Daniel só não ganhou 2 pessoas daquela rua. Ele ganhou a rua inteira para Jesus. E aí 5 minutos antes, todo mundo saía na rua e enchia a igreja, né? Aí acabava o culto, todo mundo saía e esvaziava a rua. E ele conta isso. E ele diz aqui, o salmista diz aqui: olha, eu me lembro quando as pessoas com alegria iam em procissão para a casa do Senhor, né? E hoje a minha alma, ela está abatida. Jesus chama os laudicenses de infelizes. Precisando de você, Monique. Rafael, vem aqui, por favor. Me perdoe. Não, é o meu. Me perdoe, irmãos, aqui tem hora para dar. Minha mãe precisa tomar remédio. A pobreza para eles era... Tá bom, aqui. Jesus chama laudicenses de infelizes. E aí o dicionário diz que infeliz é aquele que não suporta a provação. Quando passa pela provação, ele decai o seu semblante. Perseguidos pela provação. Laodiceia não tinha isso. Eles não experimentavam a perseguição. Eles não experimentavam a dor, a tristeza. Eles estavam bem. E quando eles faziam a declaração, porque Jesus está chamando a atenção deles, está dizendo assim: olha, vocês estão dizendo que são ricos, estão dizendo que não precisam de nada. Na verdade, vocês estão dizendo que vocês não precisam de mim, né? Então, o pronome usado, quando ele usa lá no texto, no nosso texto de Apocalipse, o pronome usado é no verso de número 17, ele diz assim: tu és infeliz, tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, tu és cego, tu és nu, né? Não existe condição pior do que nós sermos expostos nus, né? Não existe coisa pior do que a nudez exposta publicamente. E Deus o Senhor dá uma lista de coisas que eles estavam fazendo contra a palavra dele, né? Então, se alguém chega para você e diz assim: você é um infeliz. Hoje ele tem um sentido pejorativo, né? Ô seu infeliz, né? Você não tem a felicidade, você não tem a alegria, você não suporta nem aprovação, né? Hoje essa palavra
ela é muito pesada. Mas qual é a resposta que você daria, ou se não desse, pensaria? Né? Você é infeliz. Primeira coisa que a gente fala assim, eu não sou infeliz, eu sou feliz, mesmo sendo. Né? E aí no verso 18 ele chama a atenção, ele diz assim, olha, eu te dou um conselho, que você compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu vou te dar um conselho, né? O diabo inventou um ditado que diz assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas o próprio Deus, Jesus Cristo, deu um conselho para o pastor de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. Eu te aconselho que você compre de mim o ouro refinado, né? Só o Espírito Santo, irmãos, tem poder para nos convencer de tal coisa. Uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja sábia, uma igreja influente, e aí recebe uma palavra desta: você é infeliz, você é pobre, Algumas pessoas devem ter ficado muito revoltadas com essa palavra, com essa carta. Quem foi que mandou escrever essa carta aí? Quem foi que mandou essa carta para nós aqui? Ou então, essa igreja deve ter se arrependido mesmo, né? Deve ter mudado o seu caminho. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando nós lemos neste texto, a gente consegue entender Isaías 55, verso 1. Ele diz assim, compre sem dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, leite, né, para te alimentares. Então a gente consegue entender que para fazermos a vontade de Deus, para vivermos na presença de Deus, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa do ouro refinado, né? E aí eu me lembrei de alguns versículos que Jesus disse lá em Mateus 13. Ele diz assim que o reino dos céus, ele é comparado a um tesouro que foi achado. E aquele que achou vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele tesouro. Lá em Mateus 24, primeiro é outro texto, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, né? No campo. E lá em Romanos, no capítulo 14, Paulo fala assim, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é o quê? Abre lá comigo. Um pouquinho para trás aí. O reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é paz, alegria e comunhão no Espírito, é isso? 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluias. Nós não precisamos de dinheiro para ser feliz. O dinheiro é bom? É bom, irmãos, claro que é. Ter dinheiro é muito bom. Mas quando nós entramos na igreja, aqui não tem rico e pobre. Aqui não tem quem tem mais ou quem tem menos. Nós somos nivelados por igual. E o Espírito Santo, ele coloca no meu e no teu coração paz, alegria, né, e comunhão no Espírito. Ele coloca, bendito é o nome do Senhor. A página virou. Aleluias. 14, 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu não trato aquele que tem menos diferente daquele que tem mais. Eu sou justo na presença de Deus. E isso é a maior riqueza, irmãos. Isso é a maior riqueza. A maior luta do mundo hoje é a diferença nas classes sociais. A maior luta do mundo hoje é que todo mundo está tabulado em alguma... os indianos, eles dizem que é karma, né? Então, você está dentro de um karma e a sua família toda vai ficar dentro desse padrão de vida que você tem. Você não pode enriquecer, nem se você for pobre, você não pode ficar pobre se você for rico. Então, bendito é o Senhor. E no verso 19,
14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, uns para com os outros. Persiga isso na tua vida. Você quer ser rico? A gente fica pedindo coisas materiais para Deus. Você quer ser rico? Peça as coisas espirituais para a tua vida. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus, irmãos, Deus cuida das minhas coisas. Se eu procuro crescer diante de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. Deus vai me dar crescimento na vida material. Bendito é o nome do Senhor. Eu tinha um chefe que dizia assim: preocupe-se comigo o dia que eu não me preocupar mais com você. Então, o dia que eu não me preocupar mais com você é porque eu não estou mais interessado. Eu quero que você vá embora daqui porque você está atrapalhando. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus está sempre interessado em você. A gente ouve às vezes declarações de pessoas que dizem que Deus não está preocupado com isso ou com aquilo. Deus está sempre preocupado. Deus está sempre preocupado. E se a gente voltar lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que Deus estava preocupado com a igreja de Laodiceia. Em muitas igrejas ele fala até do trono de Satanás. Ele fala até dos discípulos de Jezabel, né? Eles falam do espírito de Jezabel que estava no meio da igreja. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é dura para aquelas igrejas. Mas por quê? Porque Deus não desiste daquelas pessoas. Deus nunca vai desistir de você, amém? Bendito é o nome do Senhor. E aí no verso 20 do texto de Apocalipse, ele tem um chamado, né? Um alerta para mim, um alerta para você, um alerta para a igreja, né? Ele diz assim: eu estou à porta e estou batendo, né? Todos nós sabemos que estamos proclamando, né? Todos os lugares estão se proclamando a vinda do Senhor Jesus. E isso virou até chavão dentro da igreja. Desde que eu sou crente, eu escuto dizer da vinda do Senhor. Mas para Deus, irmãos, 30 anos, 40 anos não é nada. É um pocochinho de tempo, como diz a Bíblia, né? Então, nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Estamos todos vivendo tempos difíceis, e a gente vê assim que o tempo fica difícil e a gente acostuma com o tempo difícil. Aí ele fica mais difícil ainda e a gente acostuma com o tempo difícil. E a gente vai se acostumando com estas coisas. E o que a gente não pode ter em mente é que essas coisas sejam coisas normais na minha e na tua vida. Não são normais. O mundo está caminhando para o fim, né? Então ele faz o chamado de Deus é para uma pessoa específica, para aquela que quer ouvir. Deus chama todo mundo, amém, irmãos? E às vezes a gente encontra pessoas surdas espiritualmente, pessoas que não ouvem o chamado de Deus. Eu estava comentando com o Ricardo, e o Ricardo falou que ele tem muito contato com pastores, donos de empresa, e ele diz que as igrejas, elas estão debandando, porque as pessoas não vê perigo em não ir para a igreja. Estão acostumadas, estão se acostumando. E eu disse para ele que o perigoso é o costume, porque a pessoa coloca alguma outra coisa no horário da igreja. E aí depois, quando você quer fazer com que ela volte para a igreja, ela não volta. Não porque ela não quer, porque ela até quer. Se você perguntar para alguém que não está vindo na igreja, por que você não vai na igreja? Ai, não consigo, olha, ela não consegue mais. E é uma coisa alarmante isso, entendeu? Então eu fiquei meditando na arca, irmãos. Quando Noé construiu a arca, o homem passou 120 anos construindo a arca. Eu acho que se a arca tivesse sido construída em 2 meses, o negócio seria bem diferente. Mas as pessoas se acostumaram com aquele maluco construindo aquele baita barco de madeira. E aí, se hoje existe uma serra elétrica, eu fico imaginando naquela época o serrote para cortar uma árvore. Como é que era? Será que já existia o machado? Será que era só no serrote mesmo? Mas o homem ficou 120 anos construindo. E aí no começo as pessoas acharam aquilo uma loucura. Aí depois de um tempo as pessoas começaram a dar risada daquilo. Aí depois de algum tempo as pessoas começaram a dizer: tem um maluco lá na floresta construindo um barco. E virou motivo de chacota. E aí chegou uma época que não tinha mais nem graça falar do Noé. Deixa ele lá, ele mora lá na floresta, deixa ele lá.
até o dia que o dilúvio veio. E a Bíblia diz assim, que eles casavam e se davam em casamento. Hebreus capítulo 11. Até na hora em que o dilúvio chegou e a porta foi fechada, aí eles acordaram. E eu fico imaginando, irmãos, eu fiquei meditando nessa tarde sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Jesus vai levar a sua igreja. Nem todos vão, muitos vão ficar. E aí precisa se achar os culpados, né? Você acredita que algum pastor também vai ficar? Sim ou não? Vai, né? Seria bom, não deveria ter pastor para ficar, não deveria ter crente para ficar. Todos os crentes deveriam subir. Mas eu acredito que esses pastores vão tomar uma surra, né? Porque vão dizer assim, você não falou, você não explicou que era desse jeito. E às vezes o coitado fala só sobre isso, né? Mas, como a gente precisa sempre, Hebreus 6 diz assim, impossível, né, que a família de Noé não tivesse influenciado ninguém lá. É impossível que Noé, conversando com as pessoas, quando ele ia comprar um serrote novo, ou quando ele ia comprar alguma coisa lá, comida, ele não falasse da vinda do dilúvio. E ele deve ter influenciado alguém. Será que essas pessoas que morreram no dilúvio acreditaram naquilo que Noé falou? Eu acho que não, né? Porque a Bíblia não diz que mais alguém foi, só a família de Noé. Então a vinda do Senhor para buscar a igreja, ela vai decepcionar muita gente. Ela vai decepcionar muita gente, né? Ela vai pegar muita gente de surpresa. Abre a tua Bíblia lá em Mateus 24, eu estou terminando. Mateus 24, 38. Achei o texto. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Um casamento, irmãos. Hoje a gente tem aqueles mestres de cerimônias que tomam conta de tudo, mas como é que era um casamento antigo? A família inteira se movimentava, família inteira. No meu casamento, minha mãe e minha tia já estavam esperando para fazer docinho, salgadinho, para fazer as coisas, não tinha dinheiro ainda. Então, chegou uma semana antes, chegou dinheiro, né? Eu ganhei um presente em dinheiro, dei para elas, e elas fizeram a nossa festa. Mas movimentava a família toda, e cada um de uma forma, né? Alguns que precisam preparar a noiva, outros que precisam preparar a festa e tudo mais. Então, um casamento ele toma conta do coração de todo mundo, não só da noiva e do noivo, mas das suas famílias. E aí as pessoas estavam lá no casamento, de repente começa a chover. De repente começa a chover. Quem sabe brincar assim, a chuva que o Noé falou aí, chegou, né? E começou a chover, chover, chover e não parava. E o céu e o chão começou a encher de água. Vamos lá falar com Noé, né? Mas aí era tarde. Então, ele termina Jesus termina o seu texto, diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, presta atenção, estou chamando a tua atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Abra o teu ouvido. Jesus está voltando, né? A pandemia é só um tira-gosto, né? É só um tira-gosto do final. A gente não sabe, pode ser que eu morra hoje, não sei. Pode ser que cada um de nós aqui morra hoje, a gente não sabe. Jesus pode voltar para mim hoje. Mas se Jesus vier buscar a igreja, ele vai pegar muita gente desatenta, né? Então, escute, né? Escute o que Jesus está falando. Bendito é o Senhor, né? E aí tem a segunda parte. O segundo ponto abre o teu coração, né? No verso 20 diz assim, estou à porta e bato. Você precisa ouvir e abrir a tua porta. Abrir a tua porta. Hoje de manhã o pastor Elton falou sobre se você aceitaria um ladrão dentro da sua casa. Ladrão que, eu não estou sem lugar para morar,
Você não me deixa morar aí na sua casa? Né? Foi o que o dono do navio fez com Jonas. Deixou ele entrar no barco. E ele trouxe uma grande desgraça. Então, quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente não recebe esta palavra no nosso coração, irmãos, nós estamos fechando a porta, estamos ignorando, fechando os ouvidos, né? Então tem que ser as duas coisas. E se essas duas coisas acontecerem, se eu ouvir o bater da porta e se eu abrir a porta, deixar que Jesus entre, né? A gente pregava muito sobre isso quando a gente queria que a pessoa aceitasse Jesus. Mas Jesus aqui especificamente está falando comigo e com você. Se você ouvir a batida da porta, né? Se você ouvir alguém bater, e se você abrir, né? Jesus vai entrar e vai cear com você, e você com ele. Bendito é o Senhor. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ao vencedor, verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Uma grande festa, uma grande celebração, né? E a gente, eu me entristeço com isso, irmãos, eu fico triste porque eu fico preocupado, se nós estamos aqui para treinar como é viver no céu, se nós estamos aqui para manifestar a nossa gratidão a Deus, se nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus na sua vida, a gente ainda encontra crentes que desprezam a ceia. A gente encontra crentes que desprezam o culto. Não vem para o culto, não assiste culto. Eu sei que vocês não deviam nem estar ouvindo isso, mas se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear. Amém? Bendito é o Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de você orar, né? Você orar e, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus. Pedir para que Deus restaure a tua vida. Pedir para que Deus transforme toda esta situação que não te agrada, para que você possa agradar a Deus. Então eu falei hoje de manhã com a irmã, e a irmã falou para mim assim: eu sei que eu estou em falta. Em falta sempre nós vamos achar que estamos. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacrifício de Jesus é muito maior do que qualquer um de nós pode fazer aqui para Ele. Então, como o sacrifício dele é maior, a gente sempre vai estar em falta, né? Mas isto é graça. A gente recebe mesmo assim a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas a Bíblia nos exorta para que façamos um concerto com Deus. Esse concerto é particular. Se Ele conhece, se o teu filho te pede perdão, você perdoa, não perdoa? Se teu filho vem e confessa alguma coisa que ele fez, você entende. E Deus vai te entender se você estiver arrependido. Bendito é o Senhor por isso, né? Então, pedir perdão, primeiro ponto. E o segundo ponto é receber de Deus a graça. A graça, agradecer a Deus, porque temos este privilégio de podermos ceiar ao Senhor. Podemos comungar com o Senhor, comungar uns com os outros, né? Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, eu estava ali sentado ali e a gente precisou fazer um negócio lá atrás e eu fiquei cansado e aí precisei tirar a máscara, porque a máscara estava me sufocando, né? E eu me lembrei do pastor Silas, quando o pastor Silas dizia assim: nós estamos num ambiente de glória, então respire a glória de Deus, né? Puxe a glória de Deus para dentro da tua vida, né? Graças a Deus hoje a gente entende que a glória de Deus habita dentro de nós. Eu não preciso trazer ela de fora para dentro, sou eu que emano a glória de Deus, sou eu que atraio a presença de Deus. Bendito é o Senhor, né? Que tenhamos esta consciência, amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus te abençoe, santifique a tua vida, te encha do seu Espírito Santo, aleluias. É um tempo de reflexão, né? Se você entende, se você compreende que a presença de Deus está em você, peça perdão a Deus, fale com o Senhor, faça um concerto particular com Deus. Nós vamos participar da ceia agora, e eu quero que você confesse o senhorio
do Senhor na sua vida. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Bendito e santo é o Senhor. Pai de amor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa luta, da nossa dificuldade. Ó Deus, mas nós não desistimos, Senhor, de buscar a Tua bênção, nós não desistimos de buscar a Tua presença, Pai, ainda que sejamos pecadores. Ó Deus, a Tua palavra nos garante que o Senhor é o nosso advogado, ó Deus, para nos perdoar e nos limpar de todo pecado, Senhor. Pai, toca a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs agora, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua unção sobre eles. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que nos convence. Só o Senhor tem poder para nos convencer, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo que precisamos fazer para o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos chama a atenção. A tua palavra diz que o Senhor exorta a quem o Senhor ama. Ó Deus, muito obrigado por este amor infinito, este amor sacrificial, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bendito é o Senhor.